irmãos, nós estamos iniciando mais uma reunião de estudos da Fraternidade Espírita Voluntária e alegres, por voltarmos às reuniões presenciais, e é com os corações agradecidos que estamos elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos. Agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, misericordioso, bom, justo, pelo amparo, pela assistência que temos recebido, pela oportunidade de conhecermos mais a respeito de sua lei de amor. Agradecemos aos nossos irmãos maiores, que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos ajudando. E é com os corações agradecidos que elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e nossos guias, instrutores e benfeitores espirituais, e Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite os nossos estudos se referem ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, que tem como título Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. É uma citação de Jesus, registrada por São Mateus, em que ele nos fala: disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelados aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versos 25. Conjugado com essa citação de Jesus, nós temos a pergunta 895 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: à exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E eles responderam: o interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham, como num objeto de cobre, a douração que não resiste à pedra do toque, a pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas estas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se tira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno
quando se manifesta. O apego das coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Hoje nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Cristiano e Lucas. Estamos passando a palavra à nossa irmã Cristiana. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nos estudos de hoje, e é com o coração assim, cheio de alegria que a gente está aqui novamente, abrindo essa casa maravilhosa, que traz tanta paz, tanto equilíbrio para as nossas vidas. E hoje, como a gente viu, nós vamos estudar o capítulo 7, que faz parte das bem-aventuranças trazidas por Jesus. E quando a gente vê o título, né, Bem-aventurados os pobres de espíritos, a gente se pergunta, né, quem eram os pobres de espíritos? E Kardec, no item 2, ele traz a seguinte questão: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, como vimos aqui, os pobres de espíritos são aqueles que trazem a virtude da humildade no coração. O reino dos céus, Kardec ainda fala, é dos simples. Sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, o homem não verá o reino dos céus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura. Humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então aqui Kardec é muito claro, né, falando com a gente que a humildade é o oposto do orgulho, né? A pessoa que é humilde é aquela que reconhece a sua pequenez diante de Deus, da sua criação. É aquela que não se considera superior a ninguém, que trata as pessoas com mansietude, com resignação diante das dificuldades, e que guarda em seu coração o amor, a caridade, a necessidade de você valorizar o outro, de acompanhar o outro que está em sua volta. E aqui, entrando no item 7, o subtítulo fala dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Que mistério era esse? São as revelações divinas, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, que veio para levar o amor entre as criaturas. E por que ela foi ocultada aos doutos? Os doutos, também antigamente, eram considerados como sábios. São aquelas pessoas orgulhosas. E no item 8, Kardec diz assim: os doutos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes
porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Então são aquelas pessoas orgulhosas. E o orgulho, ele sempre anda de mãos dadas com o egoísmo, com a vaidade. Faz com que a criatura se afaste cada vez mais do seu progresso moral. E ela se torna cega perante a lei divina. Ela não consegue enxergar qual que é a nossa verdadeira finalidade aqui na Terra. O que nós viemos fazer aqui? Quem criou o universo? Quem criou a natureza? Quais são as leis que regem a nossa vida, que são as leis divinas? E isso tudo fica cego aos olhos dos orgulhosos. Eles não conseguem enxergar. Só que é muito interessante que Kardec também nos traz uma mensagem aqui nesse mesmo texto que nos diz o seguinte: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que eles apraz tê-los fechado. A vez deles chegará. Olha que bonito. E aí está o ponto belíssimo desse texto. A vez deles chegará. Um dia eles irão acordar e ver a beleza que é a criação divina, as leis de Deus, a beleza que é você fazer a reforma íntima, modificar os velhos hábitos que trazemos, viciosos, que nos puxam para baixo, ao invés de impulsionar a nossa evolução espiritual. Ele ainda diz o seguinte aqui: quer, porém, isso que se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se nos braços e pedir perdão, quais filhos pródigos. Então aqui ele fala que quando acontecer esse abrir dos olhos, que irá acontecer através do sofrimento, porque o sofrimento é um guilhão divino que nos impulsiona para frente, que trabalha o nosso ser, que faz modificar os defeitos, as mazelas que ainda trazemos. E isso vai acontecer devido ao nosso próprio livre-arbítrio. Deus nos dá a chance, o livre-arbítrio, para escolher que caminho seguir, que caminho alcançar. E aí, pensando nisso, sobre a humildade, essa virtude em excelência, a gente trouxe aqui uma passagem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que fala sobre a humildade. É o capítulo 24. O título é Humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Então a humildade, ela promove o progresso, promove a renovação, tanto do ser indivíduo como da coletividade. Magnificente o sol, a cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu.
filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura e, em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimentos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, quando a gente tem a falta da humildade, você percebe brotar nos corações os sentimentos mais doentios, como a vaidade, o orgulho, como ele fala aqui, a cobiça, querer sempre mais, né? Sem o reflexo da humildade, o atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária, exclusiva, dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro do qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Então, o que Emmanuel fala com a gente que a criatura, ela se sente proprietária dos recursos que Deus nos emprestou. Porque nós estamos aqui na Terra com a bênção divina, usufruindo dos recursos que Deus criou para nos proporcionar bem-estar, proporcionar a nossa estadia aqui de uma maneira mais tranquila. E muitas pessoas se acham donos, né? E muitas vezes deixam o egoísmo e o orgulho falar mais alto. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorragos de revolta contra todos que se lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Então, a vida, ela é muito dinâmica. O tempo todo vão se modificando as coisas. Surgem tecnologias novas, surgem processos novos na medicina, na física. E muitas vezes a gente não aproveita o nosso tempo em benefício de aprender algo novo, principalmente algo que vai alimentar o nosso interior, nos fortalecer diante das dificuldades que encontramos no nosso caminho. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma colhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Então, onde o sentimento da humildade não está presente, podem ocorrer vários desequilíbrios esses até físicos, que vai prejudicar o nosso organismo, como ele diz aqui da depressão, dos desequilíbrios emocionais. Hoje a gente vive num tempo
onde crianças, adolescentes e muitas pessoas sofrem de depressões. Então isso é muito sério, é uma questão que a gente tem que levar muito em conta, né? Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. Olha que maravilha, né? Quem já possui a virtude da humildade, olha o que ele fala: aceita a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos. Ele pensa sempre no todo, no coletivo e não em si, individualmente. A bênção do equilíbrio e a manifestação das leis divinas jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelo braço da cruz. Então Jesus foi um exemplo vivo da humildade e da simplicidade que ele carregava em seu coração. E essa humildade que ele carregava, ele sempre que procurava, ele vivia rodeado de pessoas simples, né? Nas suas pregações, ele vivia rodeado de pessoas com problemas, passando por tribulações, né? E ele fazia de tudo para atender a todos, sempre com alegria, com bom ânimo. E é isso que temos que levar no nosso coração, né? Esse exemplo do Mestre. E tem uma página aqui que eu queria dar mais uma lidinha, que ela é muito interessante, porque nós estamos vivendo em um processo de transformação da Terra. Então já é hora da gente começar a agir, da gente modificar o nosso homem velho. Essa página chama-se Preceitos de Paz. Ela está no livro Vida, Passos da Vida. E ela é uma página de André Luiz. E ele nos fala o seguinte: agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Olha a oportunidade que estamos tendo hoje de estudar aqui nessa casa. É uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas. O interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e à vida, a fim de equilibrar-se. Não dê tempo às lamentações. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa da sua alegria para levar alegria aos outros. Não menospreze quem
bate à porta. Em muitas ocasiões, aquele que te aparenta incomodador é o portador de grande auxílio. A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio, comumente, é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem num carro perfeito. Auxilie a todas as criaturas que lhe partilhem o clima individual. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode sorrir. Essa mensagem de André Luiz. E é uma mensagem que fala muito, no nosso íntimo, mostrando pra gente que nós temos que mudar agora. E todos nós temos essa capacidade. Vamos começar a trabalhar essa virtude da humildade, da simplicidade, trabalhando, servindo sempre com alegria, ajudando sempre a quem precisa, principalmente dentro do nosso lar, das nossas relações no trabalho, no dia a dia, na rua, com quem for. Sempre lembrar, da humildade, lembrar da caridade, lembrar da simplicidade nas relações. Então, que Jesus nos abençoe. E agora eu passo a palavra para o Lucas. Meus prezados amigos e irmãos, boa noite a todos. Os irmãos desculpem porque o maior sentimento que nos vem nessa hora é um sentimento de muita alegria, de muita gratidão a Deus, pela oportunidade de reabrirmos as atividades de estudo e da divulgação da doutrina e do Evangelho do Cristo nessa casa. Há exatos, meus amigos, 1 ano e meio atrás, eu estava também incumbido dessa responsabilidade que me é muito grata ao coração, de ler, de comentar essas passagens, nessa tarefa simples, em que Jesus nos concede por misericórdia, porque nós ainda estamos longe de compreender profundamente, verdadeiramente o seu bendito Evangelho, mas o Mestre é tão bom que nos dá a chance de estudar e divulgá-lo, para que a gente assim vá aprendendo. E portanto, há 1 ano e meio atrás, nós nos reuníamos nessa casa para divulgar, comunicar aos que estavam presentes sobre o fechamento dela. Naquela ocasião, meus amigos, não havíamos qualquer horizonte de quando ocorreria essa reabertura. O que pedíamos a Deus era que nos amparasse, nos protegesse a todos, continuasse a amparar essa casa, para que ela continuasse em sua trajetória de socorro, de amparo, de esclarecimento, na qual os seus tarefeiros e colaboradores têm trilhado há mais de 60 anos. E, portanto, não sabíamos quando esse dia de hoje ocorreria. E confessamos para os irmãos que o coração ficou muito apertado naquela época.
porque a nossa vida, de certa forma, se confunde com essa casa, na gratidão que temos por ela, nas lições que já recebemos aqui, que nos guiam, nos instruem e nos ajudam de forma decisiva em nossa existência. Não sabíamos, meus irmãos, o que estaria por vir. E, portanto, visando proteger a saúde, a integridade dos que aqui colaboram e frequentam, tal medida foi necessária. Durante esse tempo, tivemos até mesmo a despedida de alguns companheiros muito queridos nossos aqui, entre eles o Sr. José Novaes, mais recentemente a nossa estimada irmã Valéria, e hoje fomos comunicados também da partida, do até breve, do nosso estimado irmão São Mauro. Mas a misericórdia divina hoje nos concede essa alegria de estarmos aqui novamente, de nos reencontrarmos, meus amigos, não somente entre nós encarnados, que temos os nossos corações ligados a essa casa, mas também nos lembramos que estamos nos reencontrando com os nossos irmãos e companheiros desencarnados que aqui trabalham, que dirigem essa casa, que um dia contribuíram para o seu erguimento, para o seu funcionamento e que zelaram para que ela sempre tivesse um princípio do qual jamais se afastasse, que é o culto, o estudo constante do Evangelho de Jesus. Essa é a nossa maior riqueza nessa casa, da qual, se Deus quiser, jamais nos afastaremos, de sempre estudarmos o Evangelho do Cristo, revermos, relembrarmos, aprendermos novamente, fixarmos as lições, porque o Evangelho de Jesus é inesgotável. Certa feita foi perguntado a Emmanuel há quanto tempo ele estudava o Evangelho, e ele dizia que isso ocorria desde o primeiro século da cristandade, quando ele então tornou-se cristão, após passar uma existência de muitas lutas, de muitas dores, de muito sofrer, até que a casca do orgulho do patrício romano, do senador romano, fosse rompida, e ele então, por meio de muitas lutas, compreendesse a lição do Cristo, e desde então ele estudava o Evangelho, mas não se considerava ainda conhecedor do mesmo, dizendo que ainda precisava de mais alguns séculos para continuar nos estudos, na compreensão das lições do Cristo. E nós, meus amigos, sabemos que na vida nada se dá por acaso, por motivos de sorte ou azar, e que as coincidências, como assim a gente as chama, muitas vezes trazem consigo o propósito do alto na vida de todos nós. E se refletirmos bem, nós temos hoje como tema do nosso estudo a mesma virtude com a qual Jesus inicia o seu ministério na terra. A primeira grande lição do Mestre, ele, na condição de governador desse planeta, espírito puro, puro mesmo, desde que esse planeta formou-se, conforme nos conta os estudos da geologia atual, há mais de 4 bilhões de anos, quando ele veio pessoalmente, corporificou-se para estar entre nós, qual foi justamente a primeira lição inesquecível do nosso governador, do nosso Messias, do tão aguardado mensageiro de Deus, do Filho puro do Pai, que veio nos ensinar o caminho até o nosso Criador? A lição da humildade, com a qual nós reiniciamos os nossos encontros e os nossos estudos nessa casa. A primeira grande manifestação do Cristo, governador do planeta, Espírito que dirigiu todos os fenômenos da natureza, que são leis divinas, mas com as quais ele manipulou e trabalhou,
para que esse mundo se formasse, se constituísse com o passar dos anos, regulando, administrando os fenômenos da química, da física, da biologia, para que um dia que fosse um berço de uma humanidade terrestre, habitasse alguns bilhões de criaturas humanas que aqui teriam importante etapa de seu ciclo evolutivo, com toda essa grandeza, com esse espírito ainda incompreendido por nós, em sua glória, em sua pujança, com as suas virtudes, o Mestre chega na manjedoura, entre os animais, num simples estado, na companhia de sua mãezinha, de seu pai e da brisa suave que a noite soprava, do canto respeitoso, do mugido respeitoso, do balido das ovelhas, da presença respeitosa dos animais, porque eles, criaturas inferiores da criação divina, se comparada à criatura humana, sentiam no íntimo que ali estava o Cordeiro de Deus, que ali estava o Filho dileto, e assim ele iniciou a sua jornada na terra, mostrando para todos nós que as condições de nascimento são absolutamente indiferentes para a criatura humana. Não nos importa nascer num berço de ouro ou num ninho improvisado de palha. O que importa é a vida, as atitudes que a gente leva. Não existe sangue nobre, sangue plebeu. O que existe é uma alma que vibra, que pensa, que evolui dentro desse corpo físico que nos habita temporariamente, e é essa alma com suas atitudes que faz a diferença na vida dos que estão à sua volta. O nascimento, as condições de nascimento não importam. E aquilo foi percebido por poucas pessoas no início da jornada do Mestre, entre eles um velho que ansiava por ver o Messias, o Salvador, antes de desencarnar, o velho Simeão. E numa página belíssima, que vez ou outra a gente estuda nessa casa, ele olhava para aquele menino sabendo que ali ele enxergava a salvação, ele enxergava o Messias prometido há séculos para o povo judeu, e perguntava para ele: como que você, nascido de pais tão simples, vai transformar o mundo? Onde você vai ensinar as leis divinas? Quais poderes você vai manipular? Como que você vai trazer as leis divinas se nasce numa condição tão pequenina? Por que não veio filho de juízes, de governantes, de ricos e poderosos de nossa época, para assim dispor de meios mais efetivos para implantar a justiça, as leis divinas que você trouxe? Onde você vai construir o reino de Deus? E aquela criancinha que havia ido ao templo, tal como acontece com todo pequenino judeu ao 7º dia de idade, batia no peito do velho Simeão, sem que Simeão percebesse a resposta, e ele então informava que todo aquele empreendimento, todas as atividades questionadas por Simeão e que seriam de fato cumpridas por ele, na condição do Salvador, seriam feitas no coração da criatura humana. Assim inicia-se, meus irmãos, a jornada do Mestre. Assim reinicia-se os nossos encontros nessa casa. Nós somos muito gratos pelo dia de hoje. Temos certeza que, da mesma forma que sentimos falta tantos outros irmãos aqui presentes, ou outros que não podem estar aqui hoje conosco, também ansiavam pelo retorno dessa casa que se assemelha para nós a um oásis no deserto da vida, onde a gente sempre sai melhor do que chega, onde sempre recebemos a água viva do Evangelho, não por meio da água que bebemos, mas por meio das ideias que fluem do alto,
das vibrações que vêm de um plano maior e que nos atinge os corações. Então, reiniciamos os nossos encontros de estudo e de aprendizado do Evangelho, estudando sobre a humildade. O primeiro ponto, meus amigos, que nós gostaríamos de trazer dentro dessas lições, foi uma pergunta que uma vez o Chico fez para Emmanuel, a respeito da humildade, e que já dissipa um engano que muitas vezes a gente, às vezes até sem perceber, comete, que é o seguinte: certa vez, o Chico perguntou ao espírito de Emmanuel onde é que estava a humildade. Eis a resposta: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. Quantas e quantas vezes a gente escuta falar assim: nossa, aquela pessoa ali é tão humildezinha, como se fosse um sinônimo de uma pessoa pobre, materialmente falando, de alguém sem recursos ou com necessidades materiais. Olha, aquelas pessoas ali são muito humildes. Na verdade, nós deveríamos dizer de outra forma: são irmãos nossos que estão em necessidade provisória de assistência material, de um agasalho, de um alimento ou de algum outro amparo de natureza material. Só que, na verdade, meus irmãos, humildade não é ser rico, não é sinônimo de pobreza, de falta de dinheiro. Porque ensina-nos o Espiritismo que humildade é uma condição do espírito. Ser humilde é o oposto, o antônimo, o contrário de ser orgulhoso. A criatura humilde é aquela que tem noção da sua pequenez diante da grandeza do universo, diante da grandeza do Pai Criador, diante da vida, mas que não tem esses raciocínios e esses pensamentos para se desmerecer ou para fazer um conceito negativo de si mesmo, mas para reconhecer que a verdadeira grandeza está em Deus, no Pai Criador, e que a gente deveria, portanto, aprender a sacrificar-se, a esquecer o nosso interesse pessoal. Tanto é que a continuidade da resposta de Emmanuel é a seguinte: a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa e lança um véu de esperança no semelhante. Isso é ser humilde. É quando a gente tem o direito de queixar-se, de reclamar, de expor uma situação que nos ofendeu, que nos prejudicou, que nos magoou, e a gente simplesmente abençoa o ofensor. Simplesmente pedimos a Deus que o ampare e o deixamos passar, como se aquilo ali de fato não nos tocasse, não afetasse a nossa alegria e a paz que a gente traz conosco. Portanto, meus irmãos, humildade desenvolve-se em nós à medida que nós combatemos o orgulho pessoal, a falsa noção de grandeza e de importância pessoal que às vezes a gente julga ter. Em todas as tarefas nós somos substituíveis. Ninguém deveria sentir-se o único responsável por algo, o mais importante numa determinada tarefa, o mais destacado em qualquer setor de trabalho ou de serviço coletivo. Uma vez que, a título de exemplo, o próprio Chico, certa vez, foi perguntado o seguinte: Chico, quando você for embora, quem vai ser seu substituto? Quem vai tomar seu lugar para cumprir esse trabalho que você desenvolve e que nos é tão importante? E o Chico então disse: meu amigo, eu sou como uma grama. A grama cresce, daí a pouco seca ou é cortada, vem outro, cresce no lugar e toma o lugar dela. E assim deveríamos pensar todos nós, nas tarefas, nas frentes de trabalho em que estamos envolvidos,
com a finalidade, meus irmãos, de não deixarmos uma falsa noção de grandeza e de importância pessoal tomar conta do nosso coração. Isso nos tolda a visão, nos fecha a percepção uma série de situações à nossa volta, nos limita e nos afasta da grandeza e da bondade de nosso Pai Criador. Nós deveríamos ser mais vigilantes no que diz respeito ao combate ao orgulho, ao combate à falsa noção de grandeza. Nós gostaríamos, meus irmãos, agora, ilustrando os nossos estudos dessa noite, de trazer para os irmãos alguns trechos do capítulo 11 do livro Boa Nova. Nós não vamos ainda dizer aqui o título da lição, para que os irmãos vejam que justamente os espíritos, os homens e mulheres do tempo do Cristo, que se enquadram nos preceitos da humildade, considerados pelo mundo como pobres de espírito, conforme se referiu Cristo, e que era um conceito pejorativo existente à época, foram justamente eles que participaram, que escutaram e que sentiram o mais belo discurso já proferido na terra. Só que houve um enredo, uma situação desconhecida das narrativas bíblicas que precedeu esse mais belo discurso, que certamente foi proferido pelo mais sábio dos homens, pelo mais puro dos homens, que foi o Cristo. O que antecedeu, meus irmãos, aquela oportunidade, irmão X traz para a gente nesse capítulo, contando aqui para a gente nessa história o seguinte: difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Espalhavam-se as primeiras notícias do Evangelho de Jesus. Viviam-se os primeiros dias da chegada da Boa Nova. E além das notícias do Evangelho, daquela doutrina pouco conhecida ou desconhecida de muitos, associavam-se aquelas ideias novas às curas promovidas pelo Cristo. O amparo que Jesus ofertava aos cegos, aos leprosos, aos obsidiados de toda ordem, promovendo curas diversas de enfermos que padeciam de longa data. E aquilo se espalhou rapidamente naquela coletividade, especialmente ao norte da Judéia, na Galileia, uma vez que o Jesus havia transferido de Nazaré para Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré ou do Tiberíades. Os discípulos eram os mais procurados pela multidão, por motivo de permanente contato em que viviam com o Mestre. De vez em quando, Filipe era perguntado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Então a notícia correu rápido. E aí, meus irmãos, o que aconteceu em seguida? Certa feita, três enfermos, três infelizes, procuraram por Levi, ou Mateus, na casa dele. Ele que dos discípulos era o que tinha uma condição diferenciada, tanto no que diz respeito à intelectualidade, ele era um cobrador de impostos, era um publicano, e dele vieram as primeiras anotações do Evangelho de Jesus, a primeira grafia, os primeiros registros das lições do Mestre, como também ele tinha também, por ocupar essa posição social, funcionário público, o coletor de impostos da cidade de Cafarnaum, gozava de uma situação material de conforto e, portanto, foi procurado em sua casa por três infelizes. Afinal, disse ele,
o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? E portanto, meus irmãos, aqueles 3 infelizes que haviam se enchido de esperança com as notícias e com as lições de Jesus, com as primeiras notícias da Boa Nova, voltaram à realidade de sua inferioridade, dos seus problemas, das suas quedas, relembrados que foram pela palavra a qual faltava caridade e a compreensão do Evangelho por parte de Levi, naqueles primeiros episódios do Evangelho no mundo. Passaram-se alguns instantes, Jesus encontrou-se com Levi e Levi comentou com o Mestre da seguinte forma: que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos? Não vejo como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Então, conforme o conceito de Levi, conforme as suas concepções ainda pueris, com a compreensão inicial que tinha do Evangelho, supunha ele necessária a colaboração dos poderosos da época, dos que tinham dinheiro, que exerciam poder, que tinham influência sobre a coletividade, e via nos enfermos, no aleijado, nos que tinham uma vida pregressa cheia de erros e de dificuldades, uma colaboração dispensável. E é aqui, meus irmãos, que nós vamos compreender onde normalmente o Evangelho nasce, onde ele é sentido, conforme Jesus fala com Levi. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo, dos pobres de espírito, que a gente estuda hoje. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não precisam de boas notícias. A pessoa que se encontra usufruindo de saúde perfeita, de vida material farta, do conforto de toda espécie, já se considera um vencedor e não procura de bom grado, de coração aberto, o nosso Evangelho. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo? Veja a pergunta do Cristo, meus irmãos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi sentiu-se comovido e perguntou ao mestre: Senhor, minhas observações partiram do meu intenso desejo de apressar a vitória do Evangelho entre os que governam no mundo. Desejava ele que o Evangelho fosse espalhado de forma mais rápida, mais ágil, mais decisiva, e portanto achava que precisariam dos poderosos, dos governantes da época. E a primeira resposta do Cristo a essa ponderação de Levi é a seguinte: Levi, quem governa o mundo é Deus. Então, meus irmãos, quando a gente, vez ou outra, se depara aí com os embates políticos, com as trocas de ideia, com a defesa de um lado ou de outro, nunca nos esqueçamos dessa afirmativa do Cristo. O mundo está sob as rédeas do Pai e do Mestre. Portanto, asserenemos os nossos corações e façamos cumprir os deveres que nos competem.
Primeira ponderação de Jesus com Levi. E além disso, ele fala com Levi o seguinte: Levi, você já pensou o que seria se os poderosos viessem nos ajudar a implantar o Evangelho no mundo? Muitas vezes eles se utilizariam do Evangelho para poder prevalecer os seus interesses pessoais. Construiriam templos suntuosos de pedra, nos quais disputariam o controle e a hegemonia. Promoveriam guerras, conflitos, para forçar as pessoas a se dobrarem a um ou outro ponto de vista, a um ou outro ponto de fé. Possivelmente, e espalhariam incêndios e devastações em toda a terra. Jesus previa por essa fala o que ocorreria no futuro. Exatamente no século III, quando o seu cristianismo puro e simples foi levado sob o controle dos poderosos da época, que o distorceram, que o deturparam, fazendo com que o Evangelho fosse completamente desfigurado e quase não chegasse aos nossos dias atuais. Tamanha deturpação ocorreu com o Evangelho, com as lições do Cristo. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atendermos a alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus traz bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os ligavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas, prejudiciais e dos enganos do caminho terrestre e bendizem de nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho construirá suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos. Nisso chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos de onde Jesus estava. O sol se punha, o crepúsculo descia um deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ou seja, era o pôr do sol, momento no qual Jesus gostava muito de trazer suas lições, depois dos afazeres, depois da luta cotidiana daquelas pessoas que o cercavam. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se imensa quantidade de pessoas. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte cheio de luz. Quem eram os presentes? Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as feridas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes,
a figura do Mestre, surgiu na eminência enfeitada de flor, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na qualidade de cobrador dos tributos, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações infelizes. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor construiria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Nasceu, meus irmãos, entre os pobres de espírito, os desprezados do mundo, os vencidos das lutas materiais, o mais belo discurso de moral já existente na terra, nascia o Sermão do Monte. Sermão do Monte esse que tem tanta importância para nós, que, se nós o lermos em sua integridade, em seu texto bíblico, vai nos parecer que estamos lendo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, obra essa organizada por Kardec, possui, meus irmãos, 44 citações do Sermão do Monte. De 3 capítulos do Evangelho de Mateus e de 1 capítulo do Evangelho de Lucas. O texto evangélico mais citado, mais lembrado pelo codificador, inspirado pelo mundo maior, e que um dia um líder hindu pacifista, ao qual o mundo reputa grandes qualidades e que teve o mérito de levar o seu país à independência sem violência, que foi Gandhi, certa feita disse que se um dia acabassem todas as obras escritas da humanidade e restasse somente o Sermão do Monte, o recomeço estaria garantido. Que Jesus nos ampare a todos, abençoe muito essa casa e os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, que partilham conosco desse momento de enorme alegria, e que o Mestre, nosso Senhor, abençoe a vida de todos. Assim seja. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, elevamos o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre. E hoje, Senhor, com os corações esclarecidos, conforme os nossos irmãos maiores nos informaram, que quem o Senhor procurou primeiro foi os sábios, os poderosos da época, mas eles não te deram ouvido. Então o Senhor procurou os simples, os humildes, os pobres de espírito. E é nessa condição que retornamos, Senhor, às atividades da nossa casa de oração, estudo e trabalho. Na condição de criaturas imperfeitas, necessitadas de amparo e de assistência. Pedimos aos nossos irmãos maiores que nos amparem, nos assistam, nos dê a condição e o amparo que nós necessitamos de extrairmos dos ensinamentos que temos aprendido aquilo necessário à nossa evolução, ao nosso progresso.
Pedimos que os nossos irmãos que aqui militam nessa casa, no mundo espiritual, possam amparar e assistir ao nosso irmão Mauro, que tantos anos trabalhou aqui e hoje desencarnou. Que a vossa bênção esteja com ele, amparando e assistindo naquilo que ele necessita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja.